bom dia, bom dia. A palavra que Deus me deu hoje vem falando de processo, processo que eu e você nós passamos. E junto com essa palavra processo, uma frase: Deus não vê como o homem vê. Deus me deu 3 situações que eu passei e que você vai entender um pouquinho, porque não existe ninguém que possa explicar 100% Deus, da maneira de Deus pensar e agir. Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e não conseguimos entender certas coisas que acontecem. Por nós, mataríamos um, prenderíamos outro, né? Extirparia outros. Por que Deus não faz isso? Por que pessoas boas sofrem? Lá em 1 Samuel, a palavra fala que Deus manda o profeta Samuel e ungir um dos filhos. Quem é cristão está cansado de ouvir a história do rei Davi. Um menino ruivo, diferente dos seus irmãos. Seus irmãos já estavam à mesa para comer com seu pai. Davi ainda estava pastoreando ovelhas manchadas, ovelhas sem valor comercial, mas muito importantes. Ovelhas que não eram dele, ovelhas que eram do seu pai. E foi assim que ele, no meio de tantas pessoas que aos nossos olhos seriam escolhidas, porque aparentemente, vamos levar para trazer para os nossos dias, para a nossa cultura, para os dias de hoje, para bom entendimento, pessoas altas, bonitas, bem vestidas, cheirosas, simpáticas, né? Pessoas sociáveis, com carisma, sabe aquelas pessoas que, nossa, todo mundo gosta, né? De preferência com um dom especial, né? Essas pessoas seriam as primeiras a ser escolhidas para ser um rei. Mas você sabia que sociopata, ele é justamente igualzinho? São pessoas simpáticas, são pessoas que sabem manipular pessoas, são pessoas, no geral, bem apreciadas, no geral, todo mundo gosta desse tipo de pessoa. São pessoas que mentem descaradamente, você não consegue observar, prestar atenção nas mentiras dele, né? E são pessoas extremamente organizadas, então eles tramam toda uma situação para matar alguém. Eles não matam de qualquer jeito, eles organizam tudo com muito detalhe, dificilmente são presos pela polícia, é caso de FBI, né? Chamar a polícia especializada, porque são assim. E Deus vai manda o profeta lá escolher Davi. E quando o profeta chega, que é a frase que Deus me deu hoje, quando o profeta chega para ungir, ele lá dá de cara com Eliabe. Acho que é Eliabe ou Eliadabe. Deu branco agora. Sou ruim com nomes. Mas o primeiro filho de Jessé é alto, já é do exército, sabe manipular a espada. E vai passando, e Deus falando, não é esse, passa outro, não é esse, passa Samar, vai passando todos os filhos de Jessé, e o profeta ele fica meio encucado, porque os filhos se acabam, e Deus falou que todos, Deus mandou ungir o filho de Jessé, mas todos passaram, e Deus falou, não é nenhum desse. E Deus logo no primeiro, para não haver muito questionamento, Deus fala para o profeta Samuel, eu não vejo como o homem vê. Deus, ele vê por dentro, nós vemos por fora. E aí encaixa 3 situações, que é da palavra do dia de hoje, né? Logo em seguida, o profeta manda, pergunta, acabaram os mancebos, acabaram os rapazes? Não, tem um aí, é jovem e tal, aí manda chamar. E quando chega, Deus fala, eis aí, é ele. Então, hoje, Deus vem falando de processos que nós passamos, porque esses filhos de Jessé, que foram rejeitados por Deus, quando você começa a ler a Bíblia, você lá na frente vê, eles matam, né? Eles são invejosos, eles, cara, você vai falando de defeito, é igual os filhos de Jacó, porque Deus escolheu José no meio, né, dos 12, Deus escolhe José. Quando você começa a ver, pô, peraí, o filho dormiu com a esposa do pai, do próprio pai, Rúben, filho de Jacó, né? Então você começa a ver que Deus, ele vai além, ele vê além.
Então Deus hoje está falando de processos. E para encerrar, vou falar de 3 coisas que Deus me deu. Por favor, não se escandalize, amém? As coisas de Deus é loucura, é loucura. A loucura de Deus, tem mais sabedoria do que o homem mais inteligente da terra. A loucura de Deus, ela é sabedoria infinita e nós não conseguimos compreender em total dimensão. Por isso, achamos Deus louco e nós sábios. Só um louco acharia que Deus não tem sabedoria e que eu tenho mais entendimento com Deus. E a terra está cheia de pessoas que acham que sabem mais do que Deus, que entendem mais do que Deus, porque não conseguem compreender a dimensão de Deus, porque Deus ele vai além. E vamos falar de processos. Vamos falar primeiro processo. Nós tínhamos uma igreja, né, fechou. Tem muita gente que fala, fechou porque o pastor João, a pastora Márcia estava em pecado. A gente tem que conviver com isso, mas a verdade nós estávamos com a igreja cheia de criança. E a maioria das pessoas não dão muito valor à criança. E nós estávamos muito sobrecarregados e confesso para você que só de falar meu olho enche d'água, dói, porque enquanto tinha um monte de gente batendo nas nossas costas com dons, porque há o dom da prosperidade, né? Mas as pessoas queriam lugares para estar pregando, bonito, com ar-condicionado. Nós não tínhamos ar-condicionado, o lugar era quente, era de telha, mas era o lugar que o Senhor preparou. Tinha muita coisa ainda para fazer naquele lugar. E o que mais nos doeu foi chegar para as crianças e dizer que a igreja ia fechar. Porque estava vendo mais e mais criança e eu errava muito, porque eu falava que criança, que nós não tínhamos dízimo, né? Porque tinha o dízimo da missionária Maria, tinha o dízimo do seu Valdemir, mas junto com o meu dízimo, o dízimo do João e o dízimo da minha irmã Ana Paula, cara, como a minha irmã Ana Paula ajudou com esse, né? Mas é R$100, R$200, aí junta R$100 com R$200, no fundo não dá R$1.000, porque é 10% de tudo que a gente recebe. E as crianças começaram a multiplicar, e eu não consigo falar, olha, vai esperando, talvez um dia você possa fazer aula de música, talvez um dia você possa coisar, porque no momento não tem dinheiro. Então, vê outros vídeos que você vai entender também, que fala sobre processos aí. Deus, o avarento, ele não vai herdar o reino dos céus. Tem muita gente, a igreja está lotada de gente avarenta. Um dos meus maiores erros é que quando a igreja era aqui na minha casa, João e eu bancávamos. Nós fazíamos sopa de ervilha, o culto não era direto, era tipo uma vez por semana. Então eu sempre gostei de fazer uma sopa de ervilha, uma canjica, um bolo, refrigerante. Aniversário dos membros, não deixava ninguém sem bolo, sem refrigerante, sem salgadinho, mas tiravam do meu bolso e do bolso do João. E Deus sempre falando, prega sobre dízimo. Eu falei, no dia que Deus falou que eu ia pregar, uma das coisas que eu falei com ele foi, Deus, eu prego sobre tudo, menos sobre dízimo. Eu nunca gostei de pregar sobre dízimo. Eu era avarenta. Eu não conseguia tirar. Hoje eu entendo que é um processo de libertação. A pessoa só consegue dizimar mesmo se ela estiver livre da avareza. Aí quando o avarento ele fala assim, não, porque o dinheiro ele vai pro bolso do pastor, pastor ladrão. Gente, não precisa dar. Se eu tô liberta da avareza, eu não preciso pegar o meu dízimo. Que isso, pastora Márcia? Tá aqui é para levar até os sacerdotes, mas eu tô com um problema dentro de mim. Eu estou agarrado ao meu dinheiro. Eu preciso de libertação. Eu não vou conseguir levar até o sacerdote. Tem muitos pastores que são vigaristas. É sobre isso que esse vídeo está falando. Tem realmente muitos pastores vigaristas. E eu estou com uma ferida sobre esse assunto. Então o que eu vou fazer? Porque os 10% não é meu. Os 10% não é meu, os 10% é de Deus, mas eu não quero dar na casa do Senhor. O que eu vou fazer? Gente, vai no supermercado, pega os 10% de tudo que tu ganha, faz cestas básicas, anda dentro das comunidades como Vila Aliança, Vila Cruzeiro, Vila Kennedy. Cara, se dói, você vai chegar lá e vai ver mulheres com criança, aí o avarento fala assim, ai, quem mandou ter filho? Quem mandou? Pobre tem essa mania de ter muito filho. Gente, a pessoa, a mamãe e o papai estão errados. Mas quem é que está pagando pelos erros? As crianças.
Eu posso ajudar aquelas crianças a ser pessoas melhores. Mas detalhe, eu ainda digo mais, vai lá, investe, vai lá ver, entra na igreja, vê realmente se o pastor é vigarista, procura conhecer os projetos, procura ir até lá e saber se é, se não é. O avarento ele não consegue, não precisa pegar, mas os 10% de tudo que Deus te dá, 10% é de Deus. Eu não preciso pegar esses 10% e levar até a casa do Senhor. Está na Bíblia que é para entregar na mão do sacerdote, mas se eu tenho essa ferida. Então eu posso fazer muitas coisas. Gente, eu posso ir no abrigo. Eu posso ir no abrigo. O que está precisando? Gente, está precisando de lata de leite, brinquedo. Os abrigos têm espaços bons que você, se você é milionário, gente, vocês podem comprar brinquedos, botar brinquedos. Investe em projetos de futebol. Gente, a igreja, a nossa igreja, ela tinha 1001 projetos. Depois você vê o projeto Débora, que nunca conseguiu sair do papel. Deus enviava as pessoas até a nossa igreja e ela chegava lá e falava: pastora Márcia, meu coração está ardendo, Deus está mandando eu ficar. Mas quando sentia o calor, ao invés de comprar um ar-condicionado, saía fora, porque é mais fácil. Enquanto eu tivesse amor pelo dinheiro, que eu não consigo doar. Gente, eu não consigo. Não, porque o pastor é vigarista. Nós tínhamos uma pessoa, e essa pessoa, eu posso falar assim porque nós tivemos diversas pessoas. Eu coloquei ela na contabilidade, junto com a nossa missionária Maria. Vou até citar o nome da nossa missionária Maria, que eu sei que se ela ver esse vídeo, ela não vai tocar, que nós damos nome sem testemunho, sem nome e endereço. Mas no nome dela eu vou tocar para que ninguém venha pensar que uma mulher tão honesta como ela pudesse fazer alguma coisa. Por que eu botei a Maria na contabilidade da igreja? Porque ela era a pessoa mais honesta. Tem gente dentro da igreja que rouba dízimo. Sim. A palavra de Deus fala que Jesus andava com 12. E Judas, ele estava metendo a mão nas ofertas. Onde Jesus parava, as pessoas ofertavam. As pessoas davam lá seus dízimos também. E Judas, ele era o cara da contabilidade. Tu acha que Jesus não sabia que Judas estava botando a mão na bolsa? Que estava roubando o dinheiro das ofertas? Jesus sabia. Olha aí, processos. Não cabe a nós tentar mudar pessoas. É sobre isso que Deus está falando. Porque Deus não vê como o homem vê. É Deus que muda pessoas. A gente só tem que orar, pregar e ir. E essa pessoa, ela tinha lá. Quando o João falava que precisava botar um ar-condicionado, porque era de telha, estava muito quente, o cara quicava. Mas o cara tinha condições de dar um ar-condicionado. Toma aqui, pastor, na tua mão. Mas nunca deu. Uma vez eu fiz uma campanha porque estava chegando muita gente da Vila Aliança com criança. Eu falei, gente, está congregando na nossa igreja. Fiz uma reunião só com líderes, né, só com o povo mesmo da igreja, não com o povo que estava chegando, porque para não trazer escândalo, eu falei, gente, chegou um povo na igreja, já fiz visita na casa dessas pessoas, estão congregando aqui com a gente, não é legal. A pessoa vem para cá, adora o Senhor, mas eu sei que a pessoa tem 3 filhos, está desempregada. Gente, a gente precisa montar a cesta básica para estar amparando o povo que está chegando na igreja. Como esse cara quicou. E eu lembro que com muito custo, gente, eu falo isso, meu olho está enchendo d'água. Porque eu não consigo entender que existam pessoas que têm condições financeiras e não estão nem aí pro próximo. Eu lembro que essa pessoa chegou na igreja perante Paracletos, que é o nome do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa chegou com um saco de arroz, desses quebrados na mão, 1 quilo. Porque não botou na bolsa, talvez não tivesse um saco, não sei. Mas podia botar em qualquer lugar, cara, eu podia esconder. E foi lá e botou 1 quilo de arroz ruim. Gente, eu não consigo entender que uma pessoa que tem condições financeiras seja tão amante do dinheiro assim. E eu era uma das pessoas que mais batia, que não aceitava dízimo. E, cara, a gente não tava nem aí, porque a igreja não tava de pé por causa de uma pessoa que não dizimava. E ele tava na contabilidade. E ele questionava, ele queria falar que a gente... Ele não gostava dos projetos das crianças, que era para onde ia maior fundo. Era o aluguel, a luz e os projetos. E eu querendo tirar mais, ele, não dá, porque não tem, realmente não tinha. Mas as crianças estavam chegando, eu falava, gente, eu não consigo. Tá me doendo mandar as crianças irem embora. As crianças estão vindo, elas querem aprender a tocar violão, elas querem aprender
tocar teclado, querem aprender a tocar bateria, e tinha outros projetos que eu queria tirar que estava no papel que me doía e nunca saía. Esses pelo menos conseguimos sair. Estava chegando a aula de canto, ia vir uma professora de canto não barata, por isso que a gente estava ainda na pauta, mas precisava. Eu canto mal, as crianças cantavam mal e as crianças participavam do ministério. Voltando, falamos de uma pessoa, vamos falar de outra. Uma vez um diácono nosso, posso falar assim, porque tivemos muitos vieram, muitos foram. Ele subiu no altar, ele chegou na igreja desempregado e ele chegou no altar. E ele, no meio da sua pregação, ele falou assim: Deus tem que me abrir uma porta de emprego aqui na Assembleia de Deus, Jesus o Bálsamo de Gileade, para eu poder um dia sair, eu dizer, não, eu cheguei desempregado e Deus abriu uma porta de emprego. Na hora eu falei, Deus, esse cara jogando piada no microfone, é isso mesmo? E aí eu comecei a orar, eu já orava, mas foi bom que fui pro jejum, fui pra madrugada, comecei, Senhor, agora é questão de honra. Abre porta de emprego, abre porta. Aí eu falei, João, pega o currículo dele e leva pra tua empresa. E o João, ele trabalhava no emprego, trabalhava muito e ganhava pouco. Mas ele não saía porque não tinha outra porta. E João, meu marido, sabia que tinha uma família para sustentar. Então João trabalhava muito, ganhava pouco e não saía porque não tinha outra porta aberta. No momento para ele ir, ele ficava com medo. Né? Eu cuidava da minha mãe, vocês sabem, eu cuidei da minha mãe 24 anos, né? Tinha os filhos, tinha gato, cachorro, tartaruga, o nosso dízimo mantinha a igreja, então tá. Aí o João ainda trabalhava à noite. Então por isso que vocês muitas vezes veem a igreja, eu de frente. Mas o pastor João é que era o pastor da igreja. Mas eu ficava de frente porque o meu marido aí muitas vezes caiu o dia de culto, caiu o dia de trabalho dele. Eu era a disjuntora, amém? E sempre quero ser. Na minha cabeça, o homem é o cabeça. Na minha mente, o homem é o cabeça. E ele falou isso, eu falei, pega o currículo dele e leva para a empresa. E eu orando, jejuando. Aí o que Deus fez? Deus me honrou. E honrou o João, honrou a nossa igreja. Aí meu olho enche d'água, porque eu não consigo entender que existam pessoas assim. O emprego que o João estava querendo na empresa foi oferecido para esse cara. O Uber vinha buscar ele na porta, a empresa enviava o Uber para buscar ele na porta e na hora de voltar levar. Era um emprego mais tranquilo, no horário de dia, que era o que o João queria para a noite poder estar na igreja, com um salário bem melhor, trabalhava menos. O cara só ficou um mês. O cara ficou um mês, ele chegou aqui e falou, pô, pastor João, como é que tu consegue trabalho brabo, trabalho difícil esse, que não sei o quê. Eu fiquei assim, porque era o trabalho que o João queria. Aí o João é muito calado, todo mundo que sabe conhece, mas eu não. Aí eu abri a boca e falei, rapaz, tu tá reclamando desse? Se tu pegasse então do João, que o João chega aqui e fica deitado no chão por causa de dor nas costas, deitado no chão você não ia aguentar. Ele, não, pastor João, o senhor tem a maior admiração pelo senhor, eu lembro dele falando disso. Tem a maior admiração pelo senhor, que não sei o quê. Você consegue entender processos? O cara chegou na igreja desempregado. O cara insinuou que na igreja precisava acontecer um milagre na vida dele, porque senão a igreja não prestava. Senão Deus não estaria naquela igreja, mas justamente porque Deus estava, esse homem estava passando por processos. Eu não sei por onde ele anda, porque ainda te digo mais, que dói a alma. O João arrumou um emprego, Deus abriu a porta do emprego para ele. O emprego que o João queria, porque trabalhava menos dia, ganhava mais, né? Deus abriu, Deus fez isso, hoje eu entendo, para nos mostrar. Não se mete nos processos, porque Deus não vê como o homem vê. Gente, perante o Espírito Santo de Deus que está aqui comigo, eu estou sentindo ele aqui.
e a qual você pode pecar contra Deus, contra Jesus Cristo, mas contra o Espírito Santo você não pode, porque não tem perdão. É um dos pecados que não tem perdão. Então, diante dele, que está aqui, nesse emprego que o João arrumou para esse cara, ele conhecendo todos os processos das crianças, e o quanto a gente estava lutando para manter as crianças dentro da igreja, que a maioria, nossa igreja era aqui na Avenida Santa Cruz, mas a maioria vinha da Vila Aliança. Eu ia buscar as crianças na Vila Aliança. Da nossa igreja tinha gente do candomblé, tinha homossexual, processos. A gente não tem essa que Pedro tem. Não, Pedro não tem a chave do céu. Isso está errado, gente. A chave da casa de Deus está na mão de Deus. A chave da casa de Deus não está na mão do homem falho. Processos. Assim que ele começou a trabalhar, ele nos notificou que estava... Aliás, não falou nem comigo, que eu acho que ele tinha um problema com mulheres, pastora, né? Então ele falou só com o João. E ele não tinha problema comigo quando eu estava evangelizando, ele não tinha problema comigo quando entrava gente do tráfico na porta da igreja. Eu tinha que ir lá, mesmo a igreja cheia de homens, eu tinha que... Quando eu falo homens, gente, não é gente que congrega não, tá? Era gente que vinha. Porque quando você congrega, você se envolve com as coisas da casa de Deus. Você começa... Outro dia eu fui ajudar, gente, numa igreja, a fazer comida. Cortaram a luz da igreja, porque não deu, não conseguiu, né? Aí junta dinheiro de cá, junta dinheiro de cá para pagar a conta de luz. Quase R$2.000 a conta de luz da igreja, doido. Aí quando consegue pagar uma, tá vindo a outra. Mas o avarento quer saber disso? Não, não quer. E nós, sabe o que nós fizemos? Deus é tão maravilhoso que Deus falou assim, vai lá ajudar. Não, eu não congrego lá. E Deus falou, vai lá ajudar. Quando chegou lá, meu celular ficava balançando para que a lanterna dele ficasse quando a gente descascava a batata. Então são pessoas. Então esse cara não tinha problema comigo quando eu ia lá na porta falar, meu querido, senta aqui e tal. Eu com meu 1,49 m, segundo meu sobrinho Enzo, eu tô diminuindo. Ele falou, tia, tu tá diminuindo. Eu falei, não, você que tá crescendo. Aí ele, não, eu não tô crescendo, você que tá diminuindo. Eu tinha que ir lá, né? Ele não tinha problema com isso. Quando ele começou a trabalhar, meu querido, ele notificou o João que estaria saindo da igreja e foi congregar numa outra igreja, com ar-condicionado e tal. E aí isso antes de sair, assim que ele começou a trabalhar, né? E depois, quando ele saiu, é que ele voltou a vir aqui em casa, né? Aí falou com o João, aqui em casa, para a glória de Deus, sempre teve bolo, pizza, café. As pessoas são... para a glória de Deus, são muito bem recebidas, né? Sempre faço um bolo, seja bem-vindo, um café, para receber as pessoas, para conversar. Quero conversar, a gente vai comer alguma coisinha, por isso que eu tô gordinha. Muita conversa, muito bolo, muito café. E aí, quando ele começou a trabalhar, que ele estava bem, e isso doeu. Hoje eu tenho um marido que ele ainda tá se curando de... tá igual o cachorro lambendo suas feridas. Porque ele falou, pô, amor, agora que ele tá trabalhando, ele não falou no microfone que não tinha emprego, não sei o quê, que, pô, ele vai receber o primeiro salário, ele vai dizimar na outra igreja, não vai dizimar aqui, sabendo que a gente precisa. Eu falei, amor, deixa quieto. Querido, o nome disso é processo. Até agora nós falamos de 2, agora eu vou falar de mais um. Quando a minha mãe teve um AVC no ano de 2000, minha mãe morava na Vila Cruzeiro, no Morro, na Rua Santa Helena, 81, Vila Cruzeiro. Minha mãe morava lá. E quando ela teve o AVC, parou um carro, né, na porta. E eu não sei direito que quem socorreu a minha mãe no primeiro momento foi minha irmã. Eu estava lá no Jardim do P. Então não foi exatamente nesse dia, porque eu lembro que eu entrei dentro desse carro. Então eu acho que foi outra situação. Minha mãe começou do AVC foi uma coisa. Eu acho que foi outra coisa que aconteceu com a minha mãe. Não sei se... Eu não lembro. Depois eu vou perguntar com a minha irmã, porque eu lembro desse dia de eu estar dentro do carro. E quando a minha mãe teve o AVC, eu não estava com ela. Quem estava era a minha irmã. Meu cunhado foi até o Jardim do IP,
falar comigo. Naquela época, telefone, celular era só para os ricos. Então tinha que ir, pegar o ônibus e falar com as pessoas, né? Mas teve alguma coisa que aconteceu. Depois eu vou conversar com a minha irmã e tentar lembrar isso aí. Porque eu lembro que parou um carro e vieram os homens e pegaram a minha mãe e botaram minha mãe. Eu não lembro nem da minha irmã comigo nesse dia. Botaram a minha mãe dentro do carro, né? E quando chegaram lá, os caras falaram que não podia descer do carro. Eu fui, já veio o marqueiro, aí eles não desceram realmente, eles subiram a rampa do Getúlio Vargas, e o marqueiro veio, e eu ajudei o marqueiro, botamos minha mãe, eles batiam a porta, quando batia a porta, eles blum. Depois eu fiquei sabendo que era o pessoal do tráfico. Gente, minha mãe estava morrendo, eu não lembro do que era, mas eu lembro que minha mãe estava muito ruim. Minha mãe morrendo. E aí as pessoas falam assim, os pastores têm associação com o tráfico. Não, querido. A minha mãe, ela não... Eu costumo dizer que foi quem me ganhou para Jesus. Não sabia ler, não sabia escrever, mas sabia falar: Jesus te ama, sai dessa vida. Minha mãe, quando o pessoal do tráfico, depois eu conversando ali, quando eles souberam que a dona Joana... Assim, quem tá passando mal é a dona Joana. Quem tá morrendo é a dona Joana. É aquela senhora que passa aqui quando vem da igreja. Mesmo a gente com um fuzil desse tamanho, ela vem, dá um papelzinho: meu filho, Jesus te ama. Sai dessa vida. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Aceita Jesus. É a dona Joana, que não sabe ler, não sabe escrever, que mora no Morro do Cruzeiro, que ganha um salário mínimo de pensão e ainda trabalha fazendo faxina. É ela que está passando mal. É aquela que não tem medo de falar que Jesus pode mudar. Estamos falando de processos. Estamos falando que Deus não vê como o homem vê. Porque como é que esses meninos ouviram falar que minha mãe estava doente e vieram correndo? Correram o risco da polícia. Eles só falaram para mim que não iam poder descer do carro. E aí depois, não sei se foi minha irmã, alguém me disse, era o pessoal do tráfico, Márcia, que veio socorrer. Eu não tenho associação com o tráfico. Na época eu não era nem pastora, eu não era nem da igreja. Minha mãe é que era. Minha mãe que me ganhou para Jesus. Eu nem da igreja era. Tinha pavor de crente. Para mim, crente, tudo que era crente era pilantra, safado, sem vergonha. Cara, eu andava... O diabo, ele era tão sujo, que o que ele fazia para eu não ser de Cristo? Não é de religião, não. É ser de Cristo. Eu fugia de Cristo. Por que eu fugia de Jesus Cristo? Porque eu tinha pavor de crente. O diabo, ele pegava aquele que nem todo mundo que está em Israel é israelita, nem todo mundo que está dentro da igreja vai morar no céu, tá? Mas isso não significa que ela vai ficar do lado de fora do pasto, não. Davi todo dia botava as ovelhas do lado de dentro. Por quê? Do lado de fora veio um leão, quase comeu uma ovelha, Davi teve que lutar e botar a ovelha para dentro. Do lado de fora veio um urso, quase comeu a ovelha, Davi teve que derrubar derrubou o leão, derrubou o urso, para botar a ovelha de volta para dentro. Então é do lado de dentro que eu tenho que ficar. Então nós não temos associação com o tráfico. Agora, outro processo para finalizar isso que Deus está falando hoje. Processos que nós queremos nos meter, mas Deus não vê como o homem vê. Minha filha Diana, ela era pequena. Deus trouxe essas coisas assim, gente, é coisa que aconteceram. Eu nem casada, eu tenho vou fazer 13 anos com meu esposo. Nem João conhecia, cara, mais de coisas antigas. Mas Diana acho que tinha uns 6, 7 anos, ela falou: mãe, quero ir pra casa do meu tio. Só que o meu tio Silvio, ele mora na Vila Aliança. Não sei se ia ter uma festa. E Diana queria ir. E eu fui, aqui eu não moro na Vila Aliança, mas eu vou andando e chego lá. Gosto de andar, não emagreço porque eu como, mas Deus quiser, Deus vai me ajudar a emagrecer, Jesus. Me ajuda a emagrecer. Adoro comer, gente. Comer é muito bom. Mas eu preciso emagrecer, questão de saúde. Mas minha saúde está bem, tá? Mas eu preciso emagrecer. Levei ela andando, deixei ela na casa do tio, dela vim embora para casa. Depois chegou o dia de buscar. Só que no dia de buscar, quando eu estava indo buscar, parou um caveirão. E Deus me trouxe a lembrança ontem. Eu estava no aniversário do Levi
o filho da minha sobrinha Luana, lá em Coelho Neto, na casa da minha sogra, e eu comentei essa situação que aconteceu. E eu fui buscar Diana. Aí eu vi o caveirão. Só que eu não sabia que, tipo assim, o caveirão parece que estava vazio. Não entendi. Eu sei que quando eu vi o caveirão daqui, eu andei pra cá. Pra poder ir, entrei numa outra rua, são diversas ruas. Eu entrei em outra rua pra chegar até a casa do meu irmão pra pegar a minha filha. Achando que o caveirão tava indo pra cá. Só que quando eu cheguei do lado de cá, tinha polícia por tudo quanto é beco, espalhado. E quando eu tava a casa do meu irmão assim na frente, e quando eu comecei a andar, o policial levantou o fuzil e falou: volta, volta, volta. Aí eu comecei a gritar. Gente, eu sou meio tantã, né? Desde que eu aceito, antes de aceitar Jesus, eu já era meio tantã. A loucura de Deus habita em mim. Eu não acho que eu não recomendo ninguém a fazer isso, gente. Eu não sei te explicar, mas a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E é o Espírito de Cristo, daquele que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo no meio de nós, que me guia. Então não faça nada que Deus não mandou você fazer, amém? Senão vai dar ruim. Então a Márcia, que não era pastora, não era missionária, mas já era serva do Senhor, que estava sendo guiada, amém? E mesmo porque não dava para voltar, o caveirão estava lá. O policial pegou uma arma, um fuzil, e me disseram que é fuzil, tá? Que eu não entendo muito de arma, não. E estendeu e falou: volta, volta. E eu vim andando. Cara, mas eu andando rápido, né? Cara, eu vou entrar aí, ó. Aí ele: volta, volta. Eu falei: cara, a casa do meu irmão, tu tá encostado na casa do meu irmão. Eu vou entrar aí. Aí ele: então vem, 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 vem. Aí eu fiz aquela corridinha, né? Mas uma corridinha leve. Parecia que tava de deboche, mas não tava, não. E é sobre isso que eu quero falar. Eu dei uma corridinha para entrar. Aí tava até vindo um casal, o casal olhando. Aí ele: e vocês estão passeando? Aí eles foram, correram. Aí eu entrei. Quando eu entrei, minha cunhada, bati no portão, minha cunhada abriu o portão. Minha ex-cunhada Simone abriu o portão. Eu entrei. Quando eu entrei, um cara tentou pular o muro. Quando ele viu a gente, ele voltou. Porque não pode entrar na casa de morador, né? Tem toda uma regra lá. E aí ele pulou e ficou eu e Simone calado. Porque eu falei: pô, Simone, tem um policial, o cara tentou pular aqui, tem um policial encostado no teu muro do lado de cá. Daqui a pouco começou a rajada. Gente, eu tinha acabado de entrar. Sei que eu passei a tarde toda na casa da minha cunhada lá. Até acalmar, fiquei lá um tempão. Lá. E eu acho que nesse dia ainda, se eu não me engano, foi isso mesmo. Quando acalmou, eu ainda deixei a Diana e vim sozinha, porque eu tinha que vir cuidar da minha mãe, mas a Stephanie estava aqui, cuidando da minha mãe. Só que eu precisava vir para casa ainda, né? Trocar uma fralda, ver a minha mãe, e eu acho que eu deixei a Diana lá. Ou seja, eu ainda saí no meio do quente, vamos dizer, no meio do morno, né? Mas aí a gente vai falar sobre o quê? Falamos de um bandido que ajudou minha mãe. Vamos falar desse policial, gente, que estava ali parado com o fuzil. A palavra que Deus está nos dando hoje é que nós temos mania de dizer: nós não, me tira dessa leva, que eu já estou liberta em nome de Cristo. O sangue de Cristo já me libertou. Como eu falei, eu era avarenta, eu era prostituta, eu era mentirosa, eu mentia descaradamente. Só que antes de vir para Jesus, aos 15 anos de idade, Deus já começou a moldar o meu caráter. Já começou, mas isso não significa que eu não falei, eu traí. Já falei que eu traí. E aí não foi ninguém que chegou pro pai dos meus filhos e falou: olha, Márcia te traiu. Não, eu falei para ele: senta aí que eu tenho um negócio para te falar. Porque estava me consumindo. Então muitas vezes a gente pensa que tem que estar na igreja. Mas se eu estiver na igreja, mas eu não ouvir a palavra e não deixar a palavra me libertar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Olha o que Jesus fala. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, curei enfermo em teu nome, expulsei demônio em teu nome. E olha o que Jesus fala: e eu vos direi: apartai-vos de mim, maldito, e eu não vos conheço. Ou seja, curava, libertava, expulsava o demônio, tudo no passado, porque quando Jesus voltou, já estava longe de fazer, estava vivendo de coisas do passado. Porque eu fazia, mas não estava fazendo mais. Porque se Jesus chegar e eu não estiver fazendo, não que a gente vá ser
ganhar salvação pelas obras, tá? A salvação ela é de graça. Eu fazendo, não fazendo, não é por merecimento, é pelo amor de Deus que eu sou salvo. Ele morreu na cruz, de graça. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso aceitar ele como único, suficiente Salvador. Agora, o que estamos falando de fazer? Eu faço porque eu sou apaixonada por Jesus. Quando você é apaixonado por Jesus e começa a ver os milagres, gente, eu tenho. Depois entra lá no meu canal, testemunhos, a quantidade de milagre que eu já vivi na minha casa, de situações, de extraordinário de Deus, e eu quero que as outras pessoas venham viver isso também. Eu costumo, meus filhos aqui reclamam que quando eu faço festa, eu envio canjica, eu envio bolo, eu envio tudo para todo mundo. Eu libero. Por quê? Porque é para liberar. Não é para guardar, é para liberar. Eu acho que minha canjica tá muito boa, então eu acho que todo mundo tem que experimentar. Eu acho que meu bolo tá gostoso, então eu começo a liberar para todo mundo que eu acho que tem que comer. Então, quando eu vim para Jesus, a mesma coisa eu fiz com o evangelho. Eu preciso liberar. E é sobre essa palavra. Eu preciso mudar o meu caráter. Isso eu preciso fazer. Se Jesus está falando que eu tenho que parar de trair, eu tenho que parar de trair. Se Jesus está falando que eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de mentir. E não vem com essa que tem pastores que vai falar para você que beber não é pecado. Ei, deixa eu te falar. Tem 3 ou 4 vídeos meus aí. Provo na Bíblia que beber. Na Bíblia, eu provo dentro da Bíblia. Eu tenho esse vídeo, na verdade Deus me deu isso há quase 14 anos atrás. Revelação, tá na Bíblia, beber é pecado. Agora, se o pastor lá mandou continuar a beber, lembre-se dessa palavra. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu expulsava demônio, eu curava o enfermo, eu fazia e acontecia. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então decide hoje não seguir pastores, porque tem. É sobre isso, eu vou estar encerrando esse vídeo agora. Tem muitos pastores, sim, que são pilantras. Tem muitos pastores, lobos, devoradores. Tem muitos falsos profetas, e não é de agora não, é desde sempre. Desde que Adão e Eva pecaram, desde que Adão e Eva resolveram pecar, que surgiram os falsos profetas. Desde sempre. Quando Adão e Eva pecam, Deus fala, que fizeste, por tua causa a terra se tornou maldita. Ou seja, ali começa o Apocalipse. Ali Deus já começa falando, olha, vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Deus já está falando, ó, o plano de salvação estava ali, ó. Adão e Eva acabou de pecar e o plano de salvação já estava ali. Deus salvando o seu povo, porque somos falhos. Falamos sobre um bandido, uns 3, se eu não me engano, uns 3 homens, 3 ou 2 homens, que pararam a porta de um carro na casa da minha mãe, porque a dona Joana tá passando mal. É aquela senhorinha que prega aqui, passa aqui da igreja falando com a gente, chamando a gente de filho. É ela. É o policial que com o fuzil abaixou o fuzil e falou, vem, mas que com coração. Tava no meio da Vila Lisa, como é que tava a mente desse homem, gente? Todo mundo fala que polícia não presta, gente, pelo amor de Deus. Que meninice, que idiotice de achar que todo policial não presta. Que meninice, que idiotice de achar que todo pastor não presta. Eu levei uma volta de um advogado, querido. Minha tia levou uma volta de advogado. E quando a gente ia entrar com um processo, sabe o que descobri? Sabe o que o outro advogado falou? O advogado falou, advogado não entra com causa contra outro advogado. Enfim, ficou por isso mesmo. Aí eu vou achar que todo advogado não presta. Porque teve uma época que eu achei que todo advogado não prestava. Né? Teve uma época que eu falei, eu tomei pavor de advogado. Eu tinha pavor de crente. Porque eu achava que todo crente não prestava. Hoje, quando eu vejo meu pastor, o Biratã, em frente aí à ação social, né? Eu teve agora 17 anos, me ligou, vem. Eu falei, rapaz, eu nem congrego mais aí. Aí ele, cabeção, eu não tô te perguntando se tu congrega aqui, vem, eu quero você aqui. Cheguei lá, já falou, ó, a palavra inicial é sua. Nem me avisou em casa, já fui, porque o obreiro tem que estar preparado, tá? Processos. A palavra de Deus hoje que eu deixo para você é que Deus não vê como o homem vê. E muitas vezes nós falamos besteira. Muitas vezes nós falamos mal de pastores que são bons.
E é muito complicado estar tentando fazer a obra enquanto tem alguém dando uma paulada nas nossas costas. É muito complicado você estar tentando tirar água de um barco que está afundando enquanto tem outro furando o barco. Tem policiais que é ruim? Tem policiais que é ruim. Mas tem muito policial dando a vida para salvar a tua família. Então ore pelos policiais, pelos ruins e pelos bons. Porque lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quando ele fala que amou o mundo, ele está falando que amou todo mundo. Todo mundo. Há uma grande diferença entre você abraçar o pecador e abraçar o pecado. Então, o pecador que não quer ter um encontro com Cristo, ele quer que nós venhamos a rasgar a nossa Bíblia, mudar todo o Evangelho para aceitar o pecado dele. Não. Essa pessoa vai ter que passar pelo processo. Então, não cabe a mim julgar, cabe a mim pregar a palavra de Deus. Agora, o que ela vai fazer? Não tem como eu entrar na casa de Deus e a chave não está na mão de Pedro, isso é um equívoco. A chave da casa de Deus está na mão de Deus. A palavra de Deus fala, olha o que ele falou, e eu vos direi partar, ou seja, ele está na porta, botando o povo para dentro. Jesus está na porta, botando o povo para dentro. Não tem como se eu não largar meu pecado. Então você abraçar o pecador é uma coisa, abraçar o pecado é outra. Amém? Processos. Porque Deus não vê como o homem vê. Eu não sei porque que Deus me deu isso hoje, não tem nada a ver com pregação. Estou até fazendo diferente, que eu botei meu celular aqui, em vez de segurar. Mas é que Deus vem trazendo essas situações tão antigas. Já tem o quê? Vai fazer acho, quase 2 anos que minha mãe morreu, né? Coisa que muitos anos atrás. Mas enfim. Que essa palavra, não sei porque que Deus me deu essa palavra hoje. Não sei se ela vai edificar a tua vida, mas como o meu pastor Maurício costuma dizer, às vezes a palavra não serve pra gente naquela hora. Guarda no bolso, porque em algum momento essa palavra vai servir para você. Beijo na alma.